XX, o século XVI, e o mundo no qual nós vivemos hoje. João Calvino, ele já falava de autoconhecimento em 1536. Alguém lembra quando era vivo nessa época? 1536. E ele falava assim: o autoconhecimento só é possível a partir do conhecimento de Deus. O autoconhecimento só é possível a partir do conhecimento de Deus. Porque quando eu conheço a Deus, eu me coloco no meu lugar. A gente perdeu um pouco aquela experiência tão bela do ser humano de não ter resposta para tudo. Facebook fez a gente acreditar que a gente pode dar opinião em tudo. Fake news fez a gente acreditar que a gente tem que ter uma resposta para tudo. Mas deixa eu falar um segredo. Eu vou até falar baixo aqui, para ninguém que não esteja aqui ouvir. Só você vai ouvir isso, ok? Você vai ser um contemplado com essa informação. Você não precisa ter resposta para tudo. Não tenha medo de dizer, não sei. Não tenho opinião formada quanto a isso. Isso vai fazer você parecer ser inteligente. Tudo bem? Nós não precisamos. Porque quando nós nos deparamos com a grandiosidade de Deus, a gente reconhece que a gente não é tudo aquilo. A gente não é a última bolacha do pacote. A gente não é tão especial quanto a gente às vezes se ilude achando que é. E uma das músicas cantadas aqui, os nossos irmãos falaram da escuridão. Dessa escuridão que muitas vezes obnubila a nossa mente. Conhece essa expressão, mente obnubilada? É uma expressão muito usada lá em Alagoas. O pessoal gosta de usar isso, cheio de nuvem. Mente cheia de nuvem, que daí não consegue entender direito o que está acontecendo. Porque o problema nem sempre é a escuridão de fora. O problema, muitas vezes, é a escuridão de dentro. É quando dá tilt e a gente não consegue se reconectar no que está acontecendo na nossa vida. E há momentos que acontecem assim. Está tudo bem. E, de repente, quando você menos espera, vem algumas informações que não te deixam em paz. Você é informado que será desligado na próxima semana do teu trabalho. Você recebe a notícia de uma doença que você não estava preparado para ela. Você ouve do seu cônjuge que ele ou ela estão infelizes nessa relação e estão pensando em se separar. Você recebe notícia de que o seu filho está se envolvendo com gente que não é legal. E todo esse tipo de notícia deixa a gente um pouco aflito com essa escuridão da alma, com essa escuridão da mente. Mas o que a gente faz diante disso? E eu quero convidar você, à luz da palavra de Deus, a entendermos isso. Estamos comemorando os 70 anos desta amada igreja, mas se nós não fizermos uma retrospectiva da nossa vida, o que nos conduziu até aqui, nós não conseguiremos continuar caminhando. Aniversário é importante como um marco para dizer, até aqui eu sobrevivi, daqui para frente eu preciso continuar. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 32. A história de um homem que passou por essa escuridão da mente, essa escuridão da alma. E um homem que pôde celebrar um novo aniversário. Já imaginou isso? Imagina você poder celebrar 2 aniversários em cada ano. Tem gente que não ia gostar muito não, né? Ainda se fosse desaniversário, seria melhor. A gente brincava, eu e meu filho, com a minha esposa, que depois de uma certa idade, minha esposa não faz mais aniversário, ela faz desaniversário. Em vez de contar para cima, conta para baixo. Até chegar a determinada idade, daí volta, e a gente faz essa brincadeira lá em casa. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Você acompanhará a leitura, deixará a sua Bíblia, o seu aplicativo abertos. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama?
E ele respondeu: Jacó. Então disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Palavra do Senhor. Vamos contextualizar, porque é igual série de Netflix. Às vezes você começa uma série e, sem perceber, você está já no segundo episódio e você pulou o primeiro episódio e você não se atenta muito por que está acontecendo dessa maneira. Então, a gente vai voltar num episódio anterior dessa série para entender o que estava acontecendo. Existia uma família, e como nós vimos hoje de manhã, todos os conflitos do nosso mundo, seja em Gaza, seja em Israel, seja aqui em Goiânia, seja em São Paulo, seja em Sorocaba, todos os conflitos da nossa sociedade, do nosso mundo, têm a sua origem na família. É na família que a gente aprende a amar, mas é na família também que a gente aprende a competir. Quem é o filho favorito, quem é a filha mais bonita, quem o pai prefere, quem a mãe prefere. Percebem? Esses nossos conflitos vão se estabelecendo no ambiente familiar. E aconteceu isso na família de Jacó. Ele era um gêmeo. Ele era o irmão de Esaú. Esaú nasceu um pouquinho antes. E o texto diz que, apesar de ser um bebê, Esaú nasceu cheio de pelo, ou seja, mais cabeludo. E era um cabelo diferente, tom de terra, vermelho. E Jacó nasceu, apesar de ser gêmeo de Esaú, não nasceu tão cabeludo, nasceu um pouquinho mais franzino. Mas desde a infância, Jacó ouve essa história. Imagina você, um jantar, final da noite, os pais estão ao redor da mesa com seus 2 filhos gêmeos. O pai terminou de assistir o Jornal Nacional, e aí eles estão ali comendo, e a mãe fala assim: ah, filho, lembrei agora quando você era pequenininho, quando você nasceu. O seu irmão nasceu primeiro, e a sua mão parecia que estava segurando o calcanhar dele. Desde pequeno, você sempre quis ocupar o lugar do teu irmão mais velho. E a Jacó vai ouvindo aquilo desde pequeno. E aquilo vai ficando no coração dele. Até o momento em que o pai deles está para morrer, e o pai vai abençoar. E para o judeu tinha uma coisa muito especial. A bênção de um pai era algo poderoso. O que o pai dissesse, aconteceria. E a mãe, ela era fã do Jacó, do filho mais novo. E o pai gostava de Esaú. Percebem? Essa dinâmica familiar de um pai preferindo um filho, a mãe preferindo outro filho, gerou essa tensão no núcleo familiar, no coração dessa família. Minha sogra, uma mulher muito querida, deu a mim o melhor presente que eu poderia ter recebido, a filha caçula dela. Minha sogra permitiu que eu casasse com ela, olha que bênção. E minha sogra ensinou uma coisa muito linda. Minha esposa é a caçula de 4 filhos. E um dia, minha esposa, já casada comigo, a gente recebendo a visita da minha sogra, que era um anjo, minha esposa perguntou assim para ela: mãe, os pais sentem amor diferente pelos filhos? Porque cada filho tem um jeito, tem um filho que é mais achegado, tem um filho que está sempre mais próximo de um pai ou de uma mãe, e tem filho que parece que vai vivendo já a vida meio independente, né? Já nasce, parece que já sai andando. Aí a minha sogra falou assim: não, filha, o meu amor pelos meus filhos é igual. A diferença é como vocês me tratam. Vocês me tratam de maneira diferente. Eu sei que eu sou amada por vocês 4, mas você, minha filha, você sempre se preocupa comigo. Você me liga para saber como eu estou, se está tudo bem. A maneira da tua irmã demonstrar amor por mim é de outra forma. É fazendo as coisas em casa. O teu irmão, ele demonstra carinho de outra maneira. Mas a diferença não é bem assim, que o pai prefere um ou a mãe prefere outro. Às vezes essa nossa relação, essa nossa interação. E aqui nesse caso, nessa família, nós vemos isso. Esaú, desde pequeno, já parecia um homem zarrão. Ele gostava de caçar, ele gostava de fazer comida com a caça que ele fazia, ele gostava de se aventurar na selva. Jacó era descrito como um menino pacato, um menino que gostava de ficar debaixo da saia da mãe, um menino que tinha medo do mundo. Nesse episódio, quando o pai está para morrer,
A mãe tem uma brilhante ideia. Filho, Jacó, que a bênção do seu pai seja sobre você, porque você já é o mais fraquinho, tadinho. O teu irmão vai se dar bem na vida, mas você, eu preciso de algo precioso para você. E aí o Jacó se tocou e falou assim, mas como, mãe? Olha para mim, olha a grossura do meu braço. Meu irmão é forte, meu irmão vai na Blue Fit, que é 24 horas, embora de domingo abra apenas às 8 da manhã. Hoje de manhã eu fui tentar ir lá só às 8 da manhã, numa Blue Fit 24 horas. Mas tá bom. E o Esaú é tão forte, o cheiro do Esaú é diferente, Esaú é peludo, eu sou aqui, ó, não tenho nada de pelo. Meu pai vai descobrir. O pai já estava ficando cego, então o pai estava sendo guiado pelo tato, pelo olfato. E aí a mãe tem uma brilhante ideia. Filho, eu vou pegar aqui pelo de animal, vou colocar no teu braço, vou fazer um guisado daquele que o Esaú sabe fazer, e você engrossa a voz quando você chegar lá para o teu pai achar que é Esaú e ele vai abençoar você. Dito e feito, aconteceu isso. Jacó, conduzido pela mãe, mentiu para o pai, obteve a bênção do seu pai, e quando Esaú voltou, pensa um homem bufando pelas ventas. Jacó, cadê você? Eu vou te matar. E desde aquele dia, a mãe que tentou dar um jeitinho, perdeu o filho mais velho, que saiu de casa, perdeu o filho mais novo, que precisou sair correndo, fugido, e perdeu o marido, que morreu de desgosto. Isso é muito importante, não apenas para as irmãs, mas para a gente que, como eu, sente que se a gente não tiver o controle da situação, as coisas vão escapar pelo nosso dedo e vai dar tudo errado. Às vezes a gente quer tanto fazer com que a coisa dê certo, que a gente acha que a gente é Deus, que a gente precisa fazer tudo, a gente tem que comandar tudo que vai ser feito. Agora pense comigo, quantas vezes você fez isso, e o caldo entornou, e não deu certo? Não caia nesse erro. O tempo passa, o tempo voa, os meninos crescem, se tornam homens, Esaú casa, tem os seus filhos, Jacó totalmente distante dele, até que Jacó sente falta. E ele fala assim, eu tenho que tentar retomar o contato com meu irmão. Você que brigou com seu irmão ou com a sua irmã, você sabe a falta que faz. O quanto você gostaria de receber um telefonema, sabe, do teu irmão ou da tua irmã, dizendo assim, poxa, eu pensei em você, estou com saudade de você. Você sabe a falta que isso faz. E Jacó estava assim. E esse texto fala exatamente desse momento. Quando Jacó decide, eu sei que eu posso correr o risco de morrer. Meu irmão pode me trucidar facinho, facinho. Mas eu vou arriscar. Vamos voltar para o texto? Para a gente entender, então, toda essa dinâmica do coração de Jacó. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, quando Jacó decidiu encontrar o seu irmão, ele se levantou durante a noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas, os 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque, o vale de um córrego. Eu fui pastor em Ourinhos, interior de São Paulo. E é muito interessante, algumas coisas do sotaque, igual vocês têm um sotaque tão lindo. Minha esposa diz que é o sotaque mais lindo do Brasil, é o sotaque goiano. E eu acho lindo mesmo. Lá em Ourinhos, tem algumas palavras muito interessantes, quando eles falavam assim, por exemplo, um pequeno riacho. No sul, a gente aprendia que era córrego, córregozinho. Lá em Ourinhos é corgo. Aqui também é corgo? Ah lá, então... Vou ler então aqui na nova tradução goiana. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o córrego do Jaboque. Aí fica mais fácil da gente entender. E o que ele fez logo em seguida? Versículo 23. Ele reuniu todos e fez que passassem o ribeiro, o córrego, e também fez passar tudo que pertencia. E aí o 24, um homem, por favor, fique em pé e leia o versículo 24, em voz bem alta, por favor. Gênesis 32, 24. Quem pode ler para a gente? Um homem, voz bem forte. Gênesis 32, 24.
Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Mas tem alguma coisa errada aqui, gente. 24. Jacó ficou sozinho e um varão lutava com ele, um homem lutava com ele. Mas peraí, como é que você fica sozinho e tem alguém lutando com você? Alguma coisa de errado não está certo aqui, vocês concordam comigo? Como é que eu fico sozinho e tem alguém que está lutando comigo? Você já teve essa experiência? Porque essa é uma experiência comum a mim e a você. Noite, não tem mais ninguém com ele. Sabe quando você vai deitar na cama e parece travesseiro de pedra? Você coloca a cabeça de um lado, o sono não vem. Você coloca a cabeça do outro, o sono não vem. Porque a escuridão não está lá fora, é a escuridão que está dentro. Eu não estou conseguindo lidar, eu estou ansioso, eu estou aflito, eu não sei o que fazer com essa situação na minha vida. Jacó estava lutando com ele mesmo, essa noite inteira. Jacó mandou todo mundo para frente, porque ele precisava lidar com isso. Ele tinha tomado uma decisão muito séria. Eu preciso encontrar o meu irmão. Eu preciso pôr em ordem a minha vida. E ele passou a noite inteira lutando com ele mesmo. E é interessante a maneira poética que o texto descreve essa luta interna. Versículo 25. Vendo este homem que lutava contra Jacó, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Minha primeira experiência com esse texto bíblico foi num acampadento de adolescentes na primeira IPI de Maringá. Estava brincando lá com os meus colegas, eu devia ter 13, 12 anos, e aí um colega ficou do meu lado e falou assim: você conhece a Paulistinha? Falei: não conheço a Paulistinha. O que é a Paulistinha? A Paulistinha é isso daqui. Pum. E ele deu uma joelhada exatamente aqui. Quem já recebeu uma Paulistinha sabe como é dolorido esse trem. Como é ruim, você não consegue andar, você fica mancando, porque acerta um nervo em cheio. E é interessante que o versículo 25 diz isto: vendo este homem que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Nós perdemos a capacidade de olhar para a natureza e enxergar nela a poesia de Deus. Eu quero que você faça esse teste. A gente fez um turismo com o Jefferson e com a Nara, e eles mostraram de 3 a 4 parques maravilhosos, um mais lindo que o outro. Inclusive aquele em que o pedalinho, quando teve aquela enchente, invadiu parte de uma avenida. Só que o pedalinho já estava no lago, não estava mais na rua. Vá num parque desse e conte quantos tons diferentes de verde existem nas folhas. Quantas formas de folhas diferentes existem. Porque isso, na verdade, é uma poesia visual que Deus fez para dizer o quanto Ele é criativo, o quanto Ele é atento a detalhes, o quanto Ele é atento à diversidade. Porque é isso que o texto está falando. Quando esta luta interna de Jacó com ele mesmo, nesse momento difícil de uma decisão séria, ele é tocado na articulação da sua coxa, significa que a partir dessa noite ele não andaria mais da mesma forma que ele andava. É uma forma poética para dizer, antes ele andava de uma maneira, mas essa noite foi tão transformadora na vida dele, que ele passou a andar de uma outra forma, e não fisicamente. É uma maneira de se portar diante da vida, é uma maneira de reagir perante a vida. Versículo 26 continua, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar de novo. Desde o início da vida de Jacó, a luta dele era essa. Era ele a busca de bênção. Aonde tivesse um lugar de bênção, ele iria atrás. E aí o homem respondeu, versículo 27. Quem pode ler para mim um homem, por favor? Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. Muito obrigado. Mas espera aí, qual que tinha sido a pergunta do homem? Aliás, o pedido de Jacó. Jacó disse, eu não vou deixar você sair até que você me abençoe. Aí o homem faz uma pergunta que não tem nada a ver. Que coisa estranha.
Eu não vou deixar você sair até que você me abençoe. Aí o homem fala para ele, como você se chama? Por que isso? Porque tudo tem um significado e tudo está nos detalhes. Qual é o significado do seu nome? Você sabe? O primeiro passo de autoconhecimento tem a ver com isso. Qual é o significado do seu nome? Porque dar um nome a alguém é muito mais do que simplesmente descrever. É você sonhar o que vai ser daquela pessoa. Minha esposa contava ontem, numa conversa que a gente estava tendo, o nosso processo para decidir o nome do nosso filho. A gente pensou o nome da família, a gente pensou alguns nomes que eram bonitos, que soavam de maneira bonita, Pedro, por exemplo. Mas quando a gente decidiu o nome Caio, o que nos pegou foi o significado do nome. Caio significa aquele que é feliz e que faz os outros felizes. E a gente falou, é isso. É isso que a gente quer para o nosso filho. A gente quer que ele, quando olhe no nome dele, ele se identifique dessa maneira. Ele se identifique como alguém feliz e como alguém que faz os outros felizes. Por isso, nesse momento da noite em que Jacó não conseguia pegar no sono, esse homem fala com ele, qual é o seu nome? Lembra? O homem toca na coxa, Jacó passa a andar diferente. É como se o homem tivesse perguntado para Jacó, como se o coração de Jacó estivesse fervilhando tudo isso daqui. O que fez eu chegar até este momento? Por que é que eu cheguei nessa situação? Porque o nome de Jacó tem um significado muito interessante. Como é que a mãe contava a história para Jacó? Desde pequenininho, filho. Quando você nasceu, a sua mão ficou segurada no calcanhar do seu irmão. Você sempre quis ocupar o lugar dele. Quando o pai dele estava para morrer, ia dar a bênção para o filho, o que a mãe falou? Ocupe o lugar do seu irmão. E aí eu preciso que você preste atenção em mim, por favor. Se tem uma coisa que faz a gente perder a alegria de viver, é a comparação. E se você teve essa experiência de desde pequeno ser comparado aos seus irmãos, ser comparado aos seus primos, você sabe o que é esse sentimento no coração de Jacó. Parece que Jacó nunca era bom o suficiente. Esaú sim. Esaú era o forte, Esaú era o caçador, Esaú era aquele que fazia belíssimos guisados, Esaú era o favorito do meu pai. É como se Jacó olhasse para si e não enxergasse nada. Esaú sim, é que era alguém digno. A vida inteira de Jacó, Jacó tentou ser Esaú. A vida inteira de Jacó, Jacó tentou ocupar o lugar de Esaú. E o significado do nome Jacó que os pais deram a ele é aquele, traduzindo óbvio para o português, é aquele que tenta puxar o tapete do outro. E pior, para o judeu, nome significa a personalidade da pessoa. Jacó cresceu num ambiente tão tóxico que ele foi sendo incentivado a ser esse tipo de pessoa, a fazer os arranjos, a fazer os desarranjos, a dar sempre um jeitinho, a sempre sair em vantagem, porque ele foi incentivado a isso. E aí nesse momento importante, quando ele não consegue dormir, ele tem essa luta dele com ele mesmo. Ele repensa toda a história de vida dele. E o texto continua caminhando para o fim. Depois do homem perguntar como você se chama, ele respondeu Jacó, versículo 28. Então disse, o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou ao lado de Deus e com os homens e prevaleceu. Olhe para mim, por favor. Eu não conheço a sua história de vida. Eu não sei quais foram os caminhos que conduziram você até onde você está exatamente agora. Eu não sei quais são os vazios da sua alma, quais são as escuridões da sua mente. Mas eu sei que o que aconteceu naquela noite com Jacó pode acontecer nessa noite com você. O seu nome ser mudado, a sua história ser transformada e o seu futuro ser reescrito. Porque é isso que Deus faz. Deus transforma mentirosos em príncipes. Deus transforma homens que não tinham consciência de quem eles eram em alguém com uma nova perspectiva e um novo futuro. Um mentiroso, Jacó. Um suplantador, Jacó, em Israel. Príncipe
de Deus. O texto continua. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E o homem responde: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. E aí Jacó compreendeu que o que ele teve naquela noite tão difícil foi uma noite especial. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Segundo aniversário deste homem. Uma nova história, um novo momento. E como de praxe, eu quero encerrar a nossa reflexão com um vídeo que vai nos ajudar a compreender tudo isso que a gente conversou nesses dias, das nossas desconexões com Deus, dos nossos ídolos que nós construímos internamente, como a pastora Bruna colocou muito bem. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo.
Muito da nossa tristeza e da nossa decepção e da nossa depressão tem a ver com o fato da gente estar insistindo ser o que a gente não é. A gente se encontra perdido porque a gente está tentando ser outra pessoa. Mas Deus criou você de uma maneira única. Você precisa ser você. Você precisa ser você redimido, transformado, novo em Cristo. Eu quero orar por você, quero orar por mim nesse momento. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações. Que a Tua palavra transforme a nossa vida e a nossa história de dentro para fora. Que o Teu Santo Espírito faça aquilo que de maneira sobrenatural nenhum ser humano é capaz de fazer. Assim como o Senhor mudou a história de Jacó, que tentava a vida inteira ser Esaú. E quando ele teve um encontro contigo, ele pôde reconhecer quem ele era e receber um novo nome. Que o Senhor nos conceda essa experiência sobrenatural de conhecermos o Senhor, de sermos transformados por Ti, recebemos um novo nome, um novo futuro, uma nova história. E dessa maneira, a gente viva para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.